Cape Town é muito legal porque você tem de tudo, desde a parte histórica, e você tem praias incríveis, você tem vinícolas incríveis, você quer viver uma experiência de interagir com o animal, você tem a opção também, é um lugar que a nossa moeda vale mais, é um lugar extremamente seguro. Olá, mates! Tudo bem por aí? Por aqui, começando mais um episódio do Travelcast, o podcast de intercâmbio da Travelmate. Não se esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta, compartilhe esse vídeo e também inscreva-se nas redes sociais da Travelmate para não perder as novidades de tudo que vem por aí. Eu sou o Regis Sá e hoje eu estou com uma convidada que é a Ana Paula Silva, que ela é Regional Sales Manager da LAU em Cape Town, na África do Sul. Obrigado, Ana, por estar aqui conosco. A gente estava aqui nas prévias, você já percebeu que eu sou absolutamente suspeito para falar de África do Sul e de Cape Town. Mas eu acho que uma das coisas que muitos dos nossos ouvintes, né, da nossa audiência quer saber é... Talvez muita gente não tenha imaginado ainda que é possível estudar inglês num país como a África do Sul. Sim. E, muitas vezes, acaba rolando um preconceito. Eu não digo pré, eu digo um pré porque as pessoas não conhecem aquele paraíso. Como é, né? Como você nos diria para fazer para superar o preconceito em relação à África do Sul e a Cape Town? Certo. Bom, quem escolhe a África do Sul já tem um pezinho meio fora da casinha, né? Eu costumo dizer isso. Legal. Porque nós brasileiros, o Brasil no geral, é um país muito americanizado. Então, a primeira opção quando você pensa em intercâmbio é Estados Unidos, Canadá. Então, quando a gente recebe, geralmente, um aluno brasileiro na África, a gente já fala, cara, vai dar super certo, porque ele veio com a cabeça aberta, ele já tirou todo aquele preconceito que ele teve, ele já buscou, já pesquisou, então ele vai, com certeza, ter sucesso no intercâmbio dele. Eu diria que sempre pesquisando, realmente, e se dando uma oportunidade, porque intercâmbio, de fato, o que é? É você viver algo diferente do que você vive aqui, né? E você começa a pesquisar, começa a ir atrás das informações e você primeiro precisa estar aberto, de fato, né? Tipo, o que se encaixa com o meu perfil? Eu gosto de praia. Aonde tem praia? Aonde tem um custo-benefício muito bom, que a gente sabe que a África né? Já chegaremos lá. Mas eu acho que, de maneira geral, é esse o trabalho que a gente tenta fazer, de orientar o aluno, pesquisa bastante. Se você gosta de gastronomia, de vinho, ele vai acabar achando essas coisas na internet mesmo, né? Mas a gente sempre dá essas dicas para orientar o cliente nesse sentido. Eu acho que começaria por isso. Você acha que é um destino que é mais buscado por um público mais maduro ou também isso é um preconceito, talvez aí até um preconceito meu, né, de não conhecer tão bem isso? Não, eu acho que não. A gente tem... Por exemplo, vou dar um exemplo. Em janeiro, a gente recebe muito adolescente, que é o verão lá. Sim. Então, geralmente é o oposto de Europa. A gente recebe muito adolescente, 13, 14 anos. Que legal. E, ao mesmo tempo, a gente recebe muito 50 a mais. Muito doido, né? Boa. Porque você tem um mix muito legal. Às vezes até as pessoas me perguntam, mas eu quero um curso onde eu não vou ter muita meninada estudando comigo. Geralmente os mais velhos têm isso, né? Sim, mas sim. daí eu vou lá chegar na sala de aula e eu vou ter, né? Não quero ter tanto esse contato. Pelo contrário, o público África, até quem é novo, é muito maduro. Legal. Então é muito legal. A gente tem definitivamente todas as idades. Boa. Não precisa ter, né, tipo 30 a mais, ou eu tenho 13 anos, eu consigo? Consegue ir, você vai aproveitar muito, tem atividade para todo o público, literalmente. Quando eu estudei lá, né, te falei, e eu estudei em julho. Sim. E mesmo o inverno de Cape Town, ele é um inverno tranquilo de se viver. Não é aquilo que muitas vezes a gente tem no imaginário de Europa ou mesmo Estados Unidos. Não neva, não tem nada disso. É uma cidade incrível, inclusive no inverno. Sim. Né? E Cape Town é uma cidade muito turística, né, Ana? Super, super. Eu sou super suspeita pra falar, porque minha irmã faz 2 semanas que ela voltou de lá. Nossa, tá então, com tudo fresco assim, aí, tá né? Tudo fresco. Ela ficou 3 meses estudando lá com a gente. Uau. E, na verdade, ela conhece até mais do que eu, porque vivenciou ali o dia a dia, bastante tempo. Não ficou trabalhando, né? Que você vai pra lá, você tem que ficar trabalhando, né? Isso, eu vou só trabalho, literalmente, enquanto a gente dorme aqui, eu tô trabalhando lá, né? Mas ela é um exemplo, assim, eu sempre dou ela como exemplo,
exemplo, porque a gente desmistificou, ela se identificou com o país, ela foi e ela teve experiências de encontrar N nacionalidades. Então, é muito turístico, ela fez muita coisa. Table Mountain, safari, a caminhada ali em Sea Point, que é a nossa região, né? Aluga bike, vai ali explorar as praias, piscina natural. E você encontra muito europeu na África do Sul. Foi algo que eu até achei bem interessante. Eu fui em janeiro pra lá. Tinha muito europeu, muito. Franceses, alemães, muito mesmo. Achei bem legal. Isso foi também uma experiência que eu tive, né? Eu tinha muitos europeus e muitas pessoas do mundo árabe, né? De uma maneira geral, muitos muçulmanos. Isso. Então, assim, óbvio, o mix de nacionalidade ajuda, mas também o mix cultural. Você ter contato com pessoas que nem sempre você vai ter e a cidade te propicia muito isso, né? Fugir daquela americanização que você colocou. Isso. Inclusive, até para brasileiro, é muito legal um fato que você não tem em outro país. Por exemplo, você vai em Vancouver, você tá no metrô, você vai escutar pessoas falando o português. Você vai na Europa, você vai encontrar pessoas falando em português. Você vai na África, você encontra brasileiros na escola? Sim, você vai encontrar bastante brasileiro em todas as escolas. Mas quando você saiu da escola, dificilmente você vai trombar com um brasileiro. Então, para você desenvolver o inglês, é muito legal, é muito rico culturalmente, porque aí você vai encontrar todo esse povo aí, vai encontrar o árabe, vai encontrar o francês, o italiano, e vai ter uma experiência de melhorar o seu inglês muito mais ainda do que em certos países. Você ali tá sozinho, você chega meio perdido, né? Quem sou, onde estou, pra onde vou, todo mundo, é sempre natural. Assim. Mas quando você encontra pessoas de outras nacionalidades, com outras culturas, mas ao mesmo tempo você não tem como não falar inglês, fugir disso, né? É onde você desenvolve de fato o inglês. Muito legal. É muito legal. Boa. Ana, me diz uma coisa. Você já tocou, já deu um spoiler aí, né? É um destino cujo custo de vida lá é muito interessante para nós. Sim, é a minha parte preferida de a parte mais gostosa, né? A parte preferida de todo brasileiro, né? Na verdade, com certeza, hoje em dia. Mas come-se muito bem. Muito bem, muito bem. Enfim, as experiências gastronômicas, Cape Town tá sempre aí nas listas de melhores cidades e tal. Então, além dessa questão do custo de vida, que é incrível e geralmente é um dos selling points que a gente trabalha com todo mundo. O que mais você diria? Qual que, assim, os principais atrativos de Cape Town e da África do Sul para o intercambista? E aí até o exemplo que você, né, da sua irmã, enfim, que tá recente, aí tá fresquinho. Cape Town é muito legal porque você tem de tudo. Então, você tem desde a parte histórica, e você tem praias incríveis, você tem vinícolas incríveis, inclusive o vinho sul-africano é avaliado como um dos melhores do mundo, disparado aí, né? Então, a gente recebe bastante gente querendo ir visitar as vinícolas. Então, se você tem um perfil mais praia, você vai ali na nossa região, é praia. Se você tem um perfil montanha, tem ali para você fazer um hiking. Se você quer nadar, você tem as piscinas públicas. Se você quer um safari, você quer viver uma experiência de interagir com o animal, você tem a opção também. Table Mountain, eu acho que é de praxe, assim, todo mundo tem que ir. Vai pra Cape Town, tem que ir em Table Mountain, né? Porque é uma das 7 maravilhas do mundo. Sim. Poucas pessoas sabem, mas é uma das 7 maravilhas do mundo e vale muito a pena, é de tirar o fôlego. Eu acho que, no geral, tem de tudo. Você tem o Robben Island, que é a ilha que o Mandela ficou preso. Então, quem gosta da parte de cultura, história, a pessoa tem muito que explorar. E se a pessoa não curte muito também, ela gosta mais de curtição, mais de praia, diversão, você tem também. Então, é legal porque Cape Town, ela une tudo, todas as coisas, muitos passeios, muitas atividades. Quando eu cheguei lá, com toda a minha experiência, né, porque de fato me marcou muito. Eu já tinha feito au pair nos Estados Unidos, já tinha feito intercâmbio no Canadá. Então, eu tinha algumas noções, assim, né, de países fora, mas quando eu entrei na África, eu vi, assim, tipo, me lembrava Sydney na Austrália, me lembrava Vancouver no Canadá, não sei se você teve essa impressão também. Me lembrava um pouquinho de cada, sabe? É uma junção. E você pode fazer de tudo, né? Tem aluno que faz bungee jump, tem aluno que faz paragliding. Da escola mesmo, você consegue ver os paraglides descendo lá. É uma vibe bem Califórnia, né? Lembra muito Califórnia. Muito. Eu sou suspeito para falar, né? Mas eu acho que essas são algumas coisas interessantes para o aluno fazer lá.
Legal. A gente tem um quadro aqui que é o TM Responde. Como que é o TM Responde? A gente avisa que vai falar contigo, né, sobre a Lau e sobre Cape Town. E aí o pessoal da nossa rede, da nossa audiência, mandam perguntas. E aí vem uma pergunta que é assim: como faz para estudar no paraíso? Ou seja, você está num lugar incrível com milhões de coisas maravilhosas para fazer. Sim. E como convencer a pessoa a ficar dentro de sala de aula e não ficar fazendo todas essas coisas? Mas é uma brincadeira, mas no sentido assim, como é esse mix, né, do estudar e de viver cada uma dessas experiências? Eu acho que eu perguntaria essa também pra você, se eu tivesse que perguntar. Não sei se eu tenho a resposta certa pra dar. Sim. Porque realmente é bem paradisíaco, né? Surreal. Vou falar um pouquinho da nossa escola que você vai entender. A gente tá no topo de um prédio onde você vê o mar ali a 300 metros. E as nossas salas de aula, você tá estudando e você vê o mar. E você vê a galera descendo de paragliding. E aí você fica assim, e tem que prestar atenção no professor. Aí você fica, como que eu presto atenção? E ao mesmo tempo, apesar da gente ter persianas, ninguém gosta que baixe. Eles não gostam, eles pedem pro professor, não abaixe esse negócio, pelo amor de Deus, porque eu quero ver. Eu acho que, na verdade, não sei... Eu diria que, na verdade, ajuda muito, né? Porque tem muita gente que rala muito aqui pra ir, tem muita gente que tem uma vida bem estressante, principalmente se você mora em São Paulo, né? Sim. Um trânsito caótico. Então, a pessoa acaba tendo um mix. Ela tem a responsabilidade de estudar, mas, ao mesmo tempo, ela estuda, ela cansou, ela dá uma olhadinha no vidro, ela vê o mar. Respira e vamos lá de novo. Então, eu acho que... Eu responderia sim, mas, na verdade, eu ainda não tenho uma resposta pra dar, porque realmente é um paraíso, tem que focar bastante. Muito legal. E Ana, a África do Sul, de uma maneira geral, é um destino fácil para o brasileiro, no aspecto de documentação, essas coisas. E há 2 anos atrás ficou ainda mais fácil para Cape Town, com voo direto. Né? Então, conta um pouquinho aí para quem pensa, ou para quem não pensa, às vezes, em África do Sul. A parte acessível financeiramente, o rand está 33 centavos, então é um lugar que a nossa moeda vale mais. Então, você vai fazer coisas que até você não faz aqui, você vai ter uma qualidade de vida que você, às vezes, não tem aqui. Perfeito. Então, é um selling point muito bom, eu usaria isso, mas fora que você come muito bem, você vive muito bem, né? Não só a parte financeira, mas a parte... Acho que é uma junção. Você tem a parte financeira, mas você tem essa parte de vivenciar, de cultura e tudo mais. Então, acho que, de fato, é uma pergunta interessante, porque a South Africa voltou com os voos, e são voos diretos. Então, você consegue... Antes tinha umas conexões muito doidas aí, né? O aluno ficava 30 horas no aeroporto. Hoje, não. 7 horinhas você já tá lá. Eu fui com eles, né? Então, foi super muito rápido. Fácil, né? E eles estão com uma promoção agora, inclusive. Vale a pena mencionar. Legal. Estão baixando super o preço. Você acha voos de R$2.000 aí, tranquilamente. Boa. Eles lançaram, acho que foi semana passada, se eu não me engano. Mas tem ainda, tem algumas datas sempre que eles têm umas promoções, mas eles estão sempre fazendo promoções. Isso ajudou demais. Ajudou muito. Porque é barato para se viver, mas é barato para ir também. Então, ajuda bastante. E o valor do investimento no curso, em acomodação, ele é compatível com outros destinos, né? Então, isso realmente é muito legal. E brasileiros podem ficar até 90 dias sem a necessidade de vistos, é isso? Sim, é uma vantagem também, né? Você precisa ter a vacina da febre amarela, com o certificado internacional da Anvisa, né? Tendo a vacina... Eu acho que esse seria o único pré-requisito, de fato. Legal. Comprou a passagem e só curtir. De fato, é isso. Maravilha. Não precisa de muitos pré-requisitos, não. Eu super curto a Lau pela estrutura dela. Né? A estrutura de uma acomodação que muitos dos nossos alunos para Cape Town fazem a opção de acomodação, a acomodação da própria escola. E tá tudo junto, né? Tá tudo meio fundidos ali, escola com acomodação e C-Point e tudo. Sim, a gente uma super oferta. É um pacote preguiçoso também, né? Porque a nossa acomodação, ela fica colada com a escola. Tá.
Então, o aluno literalmente é muro com muro, assim. Ele nem atravessa a rua. Então, tipo assim, nem esse trabalho. A galera vai tem. De pijama, quase, assim, pra tipo escola. Isso, né? Chinelo, é bem clima praia mesmo. Legal. A gente tá a 300 metros da praia, como eu mencionei. Então, a galera fica ali, sai da acomodação, vai pra praia, volta pra escola. No intervalo, a gente tem um intervalo entre uma aula e outra no General English de manhã. A pessoa desce, vai na praia, volta e sobe, porque tá ali, consegue pegar toalha na acomodação, né? A nossa acomodação oferece café da manhã também, que é um plus legal. Super impressionante, muito né? Legal. A galera gosta bastante. É um diferencial, realmente. Mas eu acho que essa coisa de estar ali colado... A gente tá super bem localizado também, né? Então, quando eu falo da escola, eu já falo da acomodação. E quando eu falo da acomodação, a escola, tudo num combo. A gente tá de frente pro McDonald's. A gente tá do lado do Checkers, que é um supermercado lá. Do lado do Checkers você tem loja de donuts. Do lado você tem Starbucks. A gente tá 2 minutos do Mojo, que é, né, o mercadão municipal deles lá. Então a gente tá bem mais perto ali da parte de badalação, barzinho. A pessoa consegue sair em segurança, consegue curtir bastante. O calçadão ali é incrível. É sensacional, né? sensacional. Incrível. Eles alugam bicicleta. Os professores, inclusive, eles fazem isso. Eles alugam com os alunos e eles ficam lá, indo e voltando no calçadão, vendo o pôr do sol. É muito sensacional. Legal. Sou suspeito pra falar, né? Não, é uma vibe muito legal. Assim, a gente tá falando bastante disso, mas tem um tema aqui também, né? O que tem pra fazer na África do Sul? Porque eu acho que isso vem muito do desconhecimento, que é o... Talvez enfim, dos destinos de intercâmbio é um dos mais inusuais, Sim, né? sim. Então, o que tem para fazer dessa África do Sul, além de todas essas coisas legais no entorno da escola? Em torno da escola, bom, a gente tem a Main Road, que é a rua principal de Sea Point. A gente está nessa principal rua de Sea Point. Sim. Então, ali, o aluno desceu, a gente está no topo de um prédio, 6º, 7º andar, ele desceu no elevador, ele já sai na rua principal de Cape Town. Tá. Então, ele tem restaurante japonês, chinês, coreano, italiano, tudo que você imaginar. Ele tem 4 opções de lavanderia na mesma rua, 2 supermercados, McDonald's, Starbucks. Ele tem muita opção de coisa para fazer, Legal. tem loja de bebida, tem muita coisa. Então, ali realmente é o point, por isso que se chama Sea Point, né? Sea Point, ele consegue fazer tudo sem precisar de transporte. Isso pra gente é muito importante, né? Que ele se sinta seguro fazendo as coisas ali. Se ele vai num barzinho 10 da noite, ele não precisa se preocupar, porque ele pode andar, vai ter música tocando, vai ter pessoas comendo. É um clima muito férias, muito né? Legal. É muito legal. Muito legal. E você coloca um ponto que sempre é de bastante importância para os nossos estudantes, para os familiares, que é a segurança. Sim. E, de novo, dentro do preconceito, a gente fala, mas África, vou estudar na África e tal. Cape Town é segura ou não? Extremamente segura. Eu ouso dizer que mais do que muitos países que as pessoas acham como... que as pessoas têm como boa, segura, né? As pessoas falam, não, esse lugar é seguro. Não é. E a África, de fato, as pessoas, não, mas... não, porque lá eu vou ser assaltada, porque, sei lá, eu vou passar fome, né? A gente escuta cada coisa. Tipo, não, vou ver elefante na rua. Não, a África não é assim. Eles foram colonizados pelos britânicos e os holandeses, né? Então, já começa pela aparência. Você vai lá e você chega numa diversidade muito grande de aparência. Você vê pessoas de todos os tipos, de todas as nacionalidades. É muito legal. E, ao mesmo tempo, eu acho que é o que você falou, de desmistificar, né? Porque não tem como você... Como que eu posso dizer assim? Hoje não tem um lugar seguro no mundo para se estar. Né? Hoje em dia, até às vezes a nossa casa a gente não tá tão seguro assim. Mas em relação a Cape Town, eu não tenho problema nenhum com um aluno, estudante que foi incomodado ou que foi roubado. É um lugar extremamente seguro. Sim. A África vive de turismo. É o número 1 deles. Sim. Então, de fato, eles prezam muito por isso. Pela segurança, claro. Eles prezam muito pelo bom atendimento. Então, você vai num restaurante, você vai ser super bem tratado. Eles vão te tratar como rei, rainha. É muito legal. E super seguro, Regis. Quando eu falo super seguro, é super verdade, seguro. né? Eu gosto de pegar nesse ponto, porque, de fato, eu acho que, dentre todos os preconceitos que as pessoas têm, eu acho que esse é o mais forte aqui
falando em Sim. Brasil, né? E eu acho importante reforçar isso, porque realmente é um lugar seguro. Quer ir para um lugar seguro, vai para Cape Town. Eu quando estive lá, já faz algum tempo, eu me sentia muito, muito seguro e, de fato, andava à noite, algo Sim. que eu talvez não faça em São Paulo. Exato, né? exato. Essa a diferença é a sensação. Sim, né? sim. Fora a sensação que você falou. Às vezes você tá num lugar, mas você tem a sensação de que pode acontecer alguma coisa em algum momento, né? Exatamente. Algo pode vir a acontecer, que é horrível. Diz uma coisa, Ana. Qual é a estrutura que a escola também oferece para que o aluno possa, eventualmente, ir conhecer esses lugares, fazer alguns desses passeios? Como que funciona também isso? Tá, a gente tem um calendário de atividades mensal. Então, ele não é só um calendário modelo para todos os alunos, para todos os meses. Todos os meses a gente lança um calendário novo de atividades. Então, quando o estudante vai, ele já sabe exatamente quais são as atividades, quais são os passeios, inclusive com os valores. Tá, que legal. Isso é muito legal, porque, por exemplo, você tem um estudante que vai o mês que vem. Não, eu preciso do calendário de atividades. Eu te mando isso. Essa pessoa ela já consegue ver cada item, cada valor, os dias dos passeios. E ela consegue se programar, né? Uma coisa que é legal que a gente faz também, que é o Free City Tour. Então, a gente dá um City Tour, a pessoa chega no primeiro dia de aula. Vamos lá, um exemplo. Ela estudou de manhã, das 9 ao meio-dia e meio. 1 da tarde tem uma van da escola, tem um guia da escola, ele pega esses alunos e ele leva em alguns dos principais pontos turísticos de Cape Town. Então, por exemplo, ele vai para Bucapi, que é onde ficam as casinhas coloridas, ele conta a história, daí do lado tem uma feirinha, você pode ir lá, e antes eles trocavam escravos, hoje em dia você pode comprar lembrancinha, aí ele dá dica, você precisa pichinchar, porque eles vão tentar, né, vender mais caro e tudo mais, e você ter essa experiência de tentar pichinchar em inglês já é uma coisa sensacional. Incrível. Depois de 20 minutos sobe todo mundo na van, vai para outro ponto turístico. Então é bem legal e bem econômico, você consegue saber, isso eu quero voltar. Tem uma ideia geralzona de tudo que tem. Isso eu vou voltar, isso eu não voltaria, achei bacana, mas ok. Já deu check. Você consegue fazer um planejamento dentro dessa experiência. Muito interessante. Uma coisa que eu sempre penso quando a gente vai para Cape Town é na questão das línguas, né? Por ser um país que tem muitas línguas e tal. E você comentou que teve uma colonização inglesa e depois os holandeses. Como que você me diria, como que é o inglês da África do Sul, o inglês de Cape Town? Tá. Ele é um inglês mais próximo, né, das duas grandes referências que a gente tem dos Estados Unidos, é um inglês um pouco mais britânico, é um inglês que nem eu brinco, que quase não se entende do australiano às vezes, né? Sim. Onde ele estaria aí para o aluno também se posicionar, né? Entender um pouquinho do acento, do sotaque. Basicamente britânico. Muito britânico. Muito britânico justamente porque Pela eles foram colonização. Pela colonização. Legal. Então você vai ouvir bastante bem britânico mesmo. Difícil você ouvir um inglês americano ali. Mas o sul-africano em si, ele tem mais de 30 dialetos, né? Sim. Então a gente sabe que tem, e é uma preocupação do estudante. Eu vou lá, ele vai falar um dialeto que eu não vou entender, e não, a primeira língua é o inglês realmente, é o inglês britânico, você vai ouvir eles falando com sotaque. Todo mundo fala inglês em todos os lugares. Sim, né? Todo mundo. Ninguém vai falar outro dialeto com você, principalmente se você iniciar uma conversa em inglês. Legal. Então, mas é legal, porque você tem essa parte rica de saber que se você quiser trocar figurinhas em outras línguas, aprender alguma coisa diferente, você consegue. Até os cliques e clacks do Exatamente. Lhosa, né? Que é uma das Isso. línguas mais curiosas que existem. E ao mesmo tempo você tem o inglês ali britânico que você vai ouvir em todo lugar. Legal. Uma curiosidade que me bateu, que eu nem sei se você saberia me dizer ou não. Vamos lá, vou tentar. A África do Sul tem outras cidades incríveis, como, sei lá, Durban, própria Johannesburg, que é, né, enfim, a principal cidade, a maior cidade do país e tal. Por que não se estuda nesses outros lugares? Você saberia? Faz ideia disso? Por que está concentrado em Cape Town? Porque Cape Town tem tudo junto, tudo perto, tudo de melhor, né? A gente tá ali na costa. Cape Town tá na pontinha. Então, a gente tem o passeio, por exemplo, no Cabo da Boa Esperança, que você consegue ver o oceano ali. Então, tipo, a divisa de oceanos, né? Então, por isso que tem nado com tubarão, por exemplo.
só descer ali você já tem essa experiência. E não é longe, né? Não são longe essas tudo coisas. Muito tudo acessível, faz muito isso. Se quiser, no final de semana, num sábado, que você não vai ter aula, você faz 2, 3 atividades incríveis no mesmo dia, né? Isso, por isso. Eu diria que seria por isso, tá? Maravilha. É realmente uma cidade muito organizada, muito limpa, muito segura. Tudo muito perto, muita opção de coisa pra fazer, né? Então, tipo, pensa, uma pessoa que vai nadar com um tubarão não vai ser a mesma pessoa que gosta de, sei lá, de conhecer a ilha do... Isso, pra tipo vinícola. Assim, pra vinícola. Não é a mesma vibe. São pessoas e personalidades totalmente diferentes. Então, acho que abrange muitas personalidades. Eu acho que é por isso. Eu acho que seria a diferença. Confesso que eu fiquei concentrado nas vinícolas, tá? Eu imagino. Mas não posso falar muito. Assim. Eu imagino. Não, mas foi realmente... Eu comentei contigo, eu fiz o meu intercâmbio para Cape Town já numa idade mais madura. E fui eu e minha esposa e nós iniciamos o nosso intercâmbio ficando alguns dias na região de vinhos. Então a gente já chegou, foi curtir um pouquinho, né? Foi ter a experiência do turismo, que é tão importante dentro do intercâmbio, principalmente quando é um intercâmbio de curta duração, de média duração, e depois fomos para a escola, fomos estudar e etc. Né? Muito bom. E uma coisa que eu queria entender também, Ana, não sei se você sabe, como que é essa questão do entorno de Cape Town, né? No sentido de que tem passeios que a gente vai para outras cidades, tem algumas outras coisas que a gente consegue viver, diria assim, fora daquela bolha um pouco mais turística. Né? Todo mundo fala muito, por exemplo... Não só isso, mas, por exemplo, de ir para as townships para fazer o braai, que é super tradicional. A Garden Route, meu Deus, é ainda mais incrível, né? Mas você consegue ter a experiência com as pessoas de Cape Town, da África do Sul, sem ficar muito naquela bolha turística? Consegue. E, inclusive, nas regiões ao redor de Cape Town tem muitos spas, né? Então, a galera que quer fugir de centrão ali, ela consegue ir para não muito longe, mas ao mesmo tempo ela consegue fazer um safari, fazer uma garden route, ela consegue ficar num spa diferente, ela consegue ter essa experiência diferente fora de Cape Town. Não, porque às vezes a gente fica assim no nosso ovinho ali, né? Ovinho, né? Não, tem de tudo. Eu acho que é um dos lugares que você mais vai explorar no mundo é aquela região. Muito legal, muito bom. Tem mais uma pergunta aqui, que eu não sei onde foi parar, está aqui atrás, desculpa. Né? As pessoas me perguntando de novo da questão do deslocamento, né? Como que faz para ir para Cape Town? A gente já passou por isso, mas eu acho que seria legal retomar, né, as facilidades que hoje existem para ir para... Eu mesmo, quando fui, tinha voo somente para Joanesburgo, mas hoje está mais fácil ainda, né? Tá, hoje a gente tem voo direto para Cape Town. Eu brinco até que esse voo é o voo do intercâmbio. Por quê? Porque ele chega no domingo, que é o dia que a gente costumeiramente entra numa acomodação, e volta para o Brasil no sábado, que é o dia que a gente faz o check-out. É perfeito esse voo. Sim. Não, agora tem voo direto, então... Até para as mães e pais aí, né, que às vezes fica bem preocupado. Sem conexão, sem nada, né? Sem nada. Ele chega lá direto, só dormir, comer no avião, chegou, desceu. A gente tem o transfer já incluso também. Então, o nosso time já vai buscar ele no aeroporto, já leva direto para acomodação, e ele não paga nada por isso, né? Tá incluso. Então, é muito fácil de ir, muito fácil. Eu diria fácil mesmo. E em educação internacional, na África do Sul, a gente está realmente concentrado em idioma e as suas variações, ou existem outras opções? Um aluno consegue, por exemplo, fazer algum programa de higher education, a Lau dá suporte? Como que funciona essa outra parte, além dos programas em idiomas? Sim. A Lau, ela é a escola mais velha ali de Cape Town, né? Nós estamos há mais de 30 anos em Cape Town. Eles são bem formadores de profissionais, então até quando a gente fala de escola, todos passam por lá, todos têm essa vivência lá, né? Eu acho que tem que ter em África do Sul. Mas tem muitas opções de cursos para fazer, não só. A gente mesmo oferece inglês para advogados. Que é uma coisa diferente do padrão de inglês geral, inglês intensivo. Então, a gente tem inglês para advogados. Mas a gente tem universidades lá, inclusive, uma pessoa próximo a mim pediu para ter uma experiência numa universidade lá. Então a escola super dá suporte, foi atrás da universidade, esse aluno consegue fazer esse estágio, consegue. E principalmente europeu.
Tem muito europeu que faz estágios lá, né? Ele estuda Perfeito. inglês com a gente. Legal. Ele terminou inglês com a gente, ele faz a parte de universidade lá já. Sanduíche mesmo, na graduação já deles. faz tudo lá direto. E eles ficam com a gente lá, às vezes vai na escola para contar a experiência, tem essa troca. E tá muito legal. Tem muita opção de coisa legal para fazer. Quando eu estudei em Cape Town, na minha sala, durante o tempo que eu fiquei lá, tinham 2 médicos da Arábia Saudita que estavam desenvolvendo inglês porque queriam estudar na Europa depois, queriam estudar em países anglófonos, né? E, de novo, um público mais maduro e tudo mais, que foi realmente para se formar, para chegar, tem 2, 3 objetivos depois, logo do curso de idiomas. Isso é muito legal. Muito bom, Ana. A gente tem mais um quadro aqui, que é o nosso quadro de fechamento, de encerramento. Vou puxar o papel para cá, que é o TM Conecta. O que é o TM Conecta? É um jogo de perguntas e respostas bate-pronto, muito rápido. Então eu te peço uma coisa, vamos ver o que vem daí. Ah, meu Deus, que medo. Vai ser fácil. Vamos lá. Um conselho. Um conselho, estude na Lau. Aí, ó, ator. Essa é muito ridícula, nem sei porque eu pus aqui. Um lugar. Então. Sea Point, de preferência. Sea Point, né? Vamos filtrar um pouquinho mais. Um sabor. O Braai. Braai. Um Braai, o churrasco sul-africano. Boa. Um sentimento. Poxa, essa é difícil. Ai, meu Deus, um sentimento. Não sei. Gratidão. Boa. Uma descoberta. Uma descoberta. Cape Town. Pra mim foi uma descoberta muito agradável. Boa. Uma música. Meu Deus, uma música! Nossa, aí você me pegou. Pula, produção. Nem a famosíssima da Shakira, que botaram uma cantora colombiana fazendo o hino da África do Sul. Nunca entendi isso até hoje. Mas pegou, né? Funcionou até hoje, né? Incrível. Até hoje fica no cérebro. Exatamente. Lá. Pode ser essa aí mesmo. Uma pessoa. Uma pessoa? Ixi, uma pessoa. Minha mãe. Boa, boa. Uma história. Uma história? Minha história de intercâmbio. Conta um pouquinho mais, então. Você já falou que foi au pair. Isso, eu comecei com au pair, né, nos Estados Unidos. Depois entrei no ramo de intercâmbio. Comecei a vender bastante e surgiram oportunidades de conhecer outros países. Daí eu fui para outra costa dos Estados Unidos, porque eu fui au pair na Virgínia. Daí eu fui para outra costa. Estudei em São Francisco. Legal. Estudei 2 vezes em Vancouver. Estudei em Toronto. Estudei em Sydney, na Austrália. E todos para estudo mesmo. Legal. Então é uma experiência legal que eu sempre gosto de contar, porque passa uma propriedade, né? Eu, como sales manager, eu preciso pensar no cliente, no conforto dele, né? Eu brigo por esse cliente. E eu brigo falando, eu sei o que você tá passando, eu sei o seu sentimento. Então, eu acho que é uma história de identificação, de fato, com o que eu tô trabalhando, né? E como, do outro lado da mesa, vamos dizer assim, né, como representante trabalhando em instituições, a Lau é a tua primeira instituição? Minha primeira instituição. Muito legal. Primeira. Maravilha. Agora, finaleira mesmo, pra gente encerrar. Pra você, Ana, o que é pra vida toda? O que é pra vida toda? Espero que é Travelmate. Boa. Essa foi bem comercial. Adorei. Aí, né? Mas eu não te falei, mas eu fui funcionária Travelmate. Eu sei eu fui. Eu tenho um tá lugarzinho no coração, né? Muito bom. Né, se eu tô onde eu tô hoje, passou por essa história, vivência. Né? Por essa escola também. Sim. Muito legal. Obrigado pela conversa. Obrigada a você. Agradecer também a nossa audiência, né? Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar o nosso vídeo. Pode deixar embaixo aqui comentários, perguntas para mim, para Ana, que a gente vai ter o super prazer de responder para vocês. Mais uma vez, obrigado, Ana. Delícia de papo. A gente olha aqui no meio e dá um tchauzinho pra galera. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.